Olá, Dev! Depois de algum tempo, estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso aí de Fundamentos com Nest. E o que a gente vai estar vendo nesta aula é a configuração da nossa aplicação para rodar em ambiente de containers através do Docker Compose. Então, o uso do Docker ele implicará algumas modificações aqui na aplicação, incluindo criação de migrações, criação das tabelas através de migrações e também algumas adaptações nas entidades. Precisaremos também alterar a configuração da conexão com o banco de dados Postgres no caso. Por se tratar de um assunto novo aqui, o Docker, então essa aula vai ser uma aula um pouco extensa, a gente vai precisar de um pouco de conceitos dessa questão do uso do Docker. Quem já conhece pode de repente pular essa parte mais teórica aí, já ir direto para a parte onde a gente vai estar implementando de fato, mas eu acho que vale a pena para aqueles que ainda têm pouco ou nenhum contato com Docker. Por mais que seja meio breve, eu não vou fazer aqui um curso completo de Docker, mas pelo menos um overview para as pessoas se situarem do que a gente vai estar fazendo, beleza? Bora lá então? Bom, a gente vai iniciar falando do que é o Docker, e aí o conceito do Docker, o Docker nada mais é que um serviço de gerenciamento de containers. Esse conceito de containers é um conceito que já existe há um bom tempo, oriundo do ambiente Linux, Então, os sistemas com base Linux já usam desse conceito há um bom tempo. E aí essa ferramenta Docker surgiu para poder facilitar a vida de criação de aplicações que possam rodar em diversos ambientes, ambientes distintos. Então, isso que é o Docker, ele é um serviço que vai gerenciar containers. Então, a ideia é que a gente consiga criar aplicativos que possam rodar e possam ser implantados facilmente em qualquer lugar, em qualquer máquina física, virtual ou até mesmo em nuvem. Então a arquitetura do Docker ela inclui alguns componentes principais, que são o Docker Engine, que nada mais é que o Docker, o aplicativo que a gente instala no nosso sistema operacional. Então ali a gente vai ter o host, ou seja, é a parte que vai gerenciar os nossos containers. O client Docker, que é com esse client que a gente vai estar executando todos esses recursos de criar container, gerenciar container, outros recursos como volumes, redes do Docker. O Docker Registry, que é onde as imagens do Docker vão estar disponíveis. Então existe o registry oficial do Docker, que é o Hub, que é o Docker Hub. E lá que a gente vai encontrar as imagens que a gente deseja usar para criar nossos containers. Assim como a gente também consegue criar nossas imagens personalizadas e subir para esse registro do Docker. Você cria uma conta lá, se autentica, e você vai conseguir estar armazenando suas imagens lá. Assim como a gente faz com nossos códigos quando a gente quer armazenar aí no GitHub e coisas do tipo. E o Docker Swarm, que é um cluster, é uma forma de você gerenciar clusters de containers. Então é uma ferramenta que vai te dar condição de estar criando clusters e gerenciando e mantendo esse cluster de containers do Docker. Se a gente for olhar para a arquitetura do Docker, os principais objetos que a gente tem aí são as imagens em si, que é a partir dela que criamos os containers que são processos que entram em execução a partir de uma imagem. Então, os containers eles são autocontidos. Quando eu subo um container, quando eu ponho em execução um container, tudo que é necessário para aquele serviço ali funcionar já está ali intrínseco. Então, volume de dados, rede, tudo que é necessário para que esse container funcione. E quando a gente fala de volume de dados, por exemplo, se eu subo um container de um banco de dados Postgres, então todo o conteúdo desse banco de dados vai estar dentro do container. Então, se eu apago esse container, tudo que existe de volume de dados ali dentro vai embora junto. Então, ele precisa ter um cuidado quanto a isso. Então, esses volumes que o Docker cria, permite que a gente crie, que a gente utilize, é exatamente para isso, para você conseguir compartilhar informações entre N containers. Então, você cria uma estrutura de volume que é fora de todos os containers, é algo global, dentro do Docker Engine. E aí é uma forma que você tem de poder compartilhar essa informação entre containers, porque o volume que cada container já cria
intrinsecamente, a princípio só é acessível por ele mesmo. Então é uma forma de você conseguir compartilhar informação entre containers criando volumes Docker. A mesma coisa são as redes. Então você cria uma rede para poder conseguir fazer a comunicação entre containers. Beleza? Então a gente pode criar redes do Docker também. E por fim, os serviços. E aí esses serviços a gente cria quando a gente quer subir 2 ou mais serviços, né, com um único comando. Eles vão subir tudo junto ali, através do Docker Compose. E aí a gente consegue gerenciar de forma mais facilitada, né, todos os serviços que eu preciso para uma solução. Então eu tenho uma aplicação que usa 2, 3 bancos de dados, usa, por exemplo, Postgres, Redis, Mongo, a própria aplicação em um container. Eu preciso de um cliente para gerenciar banco de dados. Então, se cada coisa dessa for um container, configurando tudo como serviço, através de um único comando, eu consigo gerenciar tudo ao mesmo tempo. Então, aqui vem a definição do que é um container, a gente já mais ou menos que falou aqui, né? Criado a partir de uma imagem, o container é um processo em execução com alguns recursos adicionais encapsulados, e aí tudo isso ele mantém isolado do host e de outros containers. Então tudo que está dentro de um container, a princípio, é para ele mesmo ter acesso, para mais nada ter acesso. E a imagem, né, inclui tudo que é necessário para executar esse aplicativo, né, para executar esse container. Então ali eu tenho o código ou binário, eu tenho todas as dependências já ali, todos os recursos necessários para aquela solução funcionar. Aqui a gente tem uma comparação, tá? Aqui é a referência de onde essa imagem, de onde eu peguei essa imagem, né? Então aqui uma comparação do funcionamento de uma solução com VM, máquina virtual tradicional, e com Docker. Então você perceba que na estrutura de máquina virtual, você além de ter o sistema operacional do host, você também tem o sistema operacional de cada máquina virtual que você for criar. Então você instala o Windows para nele rodar a tua aplicação, você instala o Linux, o sistema que for necessário. Então, além do sistema que já existe no host em si, né, na máquina física. E se você precisar de 2 ou mais instâncias de uma mesma aplicação, como está aqui, ó, app a linha, você vai ter que subir uma segunda máquina virtual. Então você precisa de um hardware aqui bem robusto para conseguir suportar uma estrutura dessa. Quando a gente olha aqui para o lado dos containers, a gente tem aqui o sistema do host, né, o sistema da máquina física, e aí o que a gente precisa é instalar o Docker, uma aplicação que a gente instala nesse sistema aqui, e a partir daí a gente passa a ter esses recursos aqui, que muita coisa o Docker acaba compartilhando entre containers do mesmo tipo. Então se eu precisar de 2 containers de um tipo de aplicação, as bibliotecas, dependências são as mesmas para o mesmo container, é a mesma coisa. 2 containers de Node, 2 containers de Postgres, eles vão usar a mesma biblioteca. Então a mesma coisa aqui para uma segunda aplicação que vão compartilhar as bibliotecas aqui. Então isso aqui é uma solução que demanda bem menos hardware e também facilita para você gerenciar aqui, ó, a questão de você criar mais instâncias do mesmo tipo de serviço, né, da mesma aplicação, enfim, bem mais prático. Beleza, então a gente precisa ter a imagem para poder criar o container e pôr o container em execução. Porém, em muitos casos, a gente precisa alterar alguma coisa dessa imagem, personalizar algo para poder a nossa aplicação funcionar 100%. Então, quando eu preciso construir uma imagem, eu uso o chamado arquivo Dockerfile. O que é esse arquivo? Ele é um arquivo declarativo, um passo a passo, que tem como objetivo construir uma imagem Docker usando como base outra imagem. Vai ser o ponto de partida aí. Então, essa instrução from, para esse arquivo Dockerfile, ela indica qual vai ser a imagem de ponto de partida para eu criar a minha imagem específica aqui, customizada. Então, aqui no exemplo, estamos usando uma imagem do Node, versão 14 do Node. Esse Node está instalado em um sistema Linux, que é uma distribuição Alpine. Essa distribuição Linux Alpine é uma distribuição bem minificada, bem pequenininha mesmo,
é a que mais usa-se para a criação de container, exatamente por ser bem pequena e bem enxuta. Então, em cima de um Linux Alpine, eu tenho um Node 14 e é essa imagem aqui que eu vou usar para construir a minha imagem. Só que antes de construir a imagem, eu preciso executar um comando, que é o comando apk, que é o gerenciador, né, a ferramenta para gerenciamento de pacotes e dependências de um Linux Alpine. Então, aqui é a sintaxe desse comando. apk add, para eu instalar, né, incluir no meu sistema, o bash. E aqui eu estou passando uma instrução para não fazer cache. Então ele vai instalar o shell bash nesse Linux Alpine para que a gente consiga acessar o shell desse container quando ele entrar em execução, né? Então essa imagem já precisa ter isso. Aqui eu defino qual vai ser o usuário que vai ser dono dessa estrutura, dessa imagem, e em qual diretório a gente vai partir, qual vai ser o diretório onde a nossa aplicação vai estar instalada. Então vai ser na pasta home do usuário Node, que é o nosso usuário aqui, e ali vai ser criada uma pasta app. Então aqui eu vou instalar a aplicação do Node, beleza? A principal forma de criar a imagem é essa que a gente viu, que é o Dockerfile. Então eu tenho aqui as instruções, from, a partir de qual imagem, quais comandos eu vou executar para criar essa imagem. E aí, ao executar o comando, o build, eu crio uma imagem customizada e essa imagem eu executo o comando docker run e eu crio um container e o container entra em execução a partir dessa imagem que eu customizei aqui. Essa outra forma aqui seria eu criar, a partir dessa imagem, eu rodo um container, altero o container, do container eu executo um comando que cria uma imagem. É uma outra forma de fazer isso aqui. Não é muito prático, né? Porque você tem que baixar a imagem, criar um container, alterar o container, criar uma imagem para depois rodar um container com a imagem customizada. Então, o que mais se usa é essa solução, que é o que a gente vai ver aqui no curso, beleza? Beleza, então de volta aqui para a nossa aplicação no Nest, a gente agora vai começar a criar aqui os arquivos que a gente precisa para poder executar a aplicação em container usando o Docker Compose. E aí, nesse caso, a gente vai rodar inclusive a API através de container, beleza? Então, a gente precisa criar na raiz aqui do projeto o nosso primeiro arquivo, que vai ser um Dockerfile, para a gente poder criar uma imagem customizada para a nossa aplicação, que é exatamente aquele exemplo que a gente viu no slide agora há pouco. Então o que eu vou fazer aqui é definir a partir de qual imagem eu vou pegar, que vai ser a imagem Node, 14.15, é essa aqui, 14.15, Alpine 3.12. Pode ser essa. Na verdade é 14.15.4. Usando o Linux Alpine 3.12. A instrução run é para a gente executar comandos, né? Eu posso ter várias instruções run aqui, uma após a outra. A gente precisa só dessa para executar a instalação do bash, como a gente viu ali, passando a instrução no cache. E o que eu quero adicionar é o bash para a gente conseguir acessar o shell. Aqui apareceu um errinho da IDE. Quem viu o vídeo aí da versão do WebStorm aí vai saber o que é isso. Mas ele de boa. A próxima instrução, a gente também vai executar outra instrução aqui, na verdade, que eu esqueci. E ele já deu outro erro ali, a ideia, que é o npm install -g, de forma global, eu quero instalar a CLI do Nest, para a gente já ter isso disponível na imagem. Então, a nest.js-cli. Dessa forma, qualquer container que eu criar a partir dessa imagem aqui, vai ter o Node, vai ter o bash e já vai ter a CLI do Nest instalado. Beleza, né? Agora eu defino qual é o usuário, que é o usuário Node, e vou definir aqui o diretório de trabalho aqui, que é o workdir, que vai ser o diretório
onde a gente vai instalar a nossa aplicação. Então é Home, Node, App. Então esse é o conteúdo do nosso arquivo. Em relação ao que a gente viu no slide, que tem a mais aqui, que eu vou instalar também a CLI do Nest. Deixa eu liberar isso aqui. Beleza. Então esse arquivo está aqui na raiz, porque esse vai ser o Dockerfile para construir a imagem de tudo que está aqui, ou seja, da nossa aplicação. Então todo o conteúdo que está aqui, ó, vai ser copiado para dentro do container onde o nosso Node vai rodar. Beleza? Com o Nest, né? A gente já está instalando a CLI aqui para isso. Além desse Dockerfile para o nosso Node, a gente também vai precisar de um Dockerfile para o Postgres, que é o nosso banco de dados. E por que eu quero criar um Dockerfile para o Postgres, se a gente até agora vem usando uma imagem padrão? A gente não criou nenhuma customização. A gente simplesmente executou lá o Docker Run a partir da imagem do Postgres, passamos ali alguns parâmetros e colocamos para executar. O que acontece é, quando a gente exclui esse container, o que acontece é que a gente perde tudo que está lá, porque, como a gente viu, o volume de dados está dentro do container. Eu apaguei o container, já era, foi tudo embora do meu banco de dados. O que eu quero criar aqui é uma pasta aqui no nosso projeto, para poder a gente espelhar tudo que for criado de dados no banco de dados, dentro do container, também ser copiado aqui e espelhado para a nossa máquina aqui. E aí, se eu apagar o container, eu posso criar outro que os dados vão estar aqui, esse novo container vai continuar a usar aquilo que está ali. Para isso, o que eu vou fazer é criar aqui na raiz uma pasta para poder criar essa estrutura. Vou criar um arquivo, né? Passando o nome da pasta primeiro, que vai ser .docker, para ser uma pasta oculta. Dentro dessa pasta .docker, eu vou criar uma subpasta chamada Postgres. E dentro dessa subpasta Postgres, eu vou criar um Dockerfile, que ele vai ser responsável para criar a imagem para poder customizar, né, o container do Postgres. E aqui é um Dockerfile bem mais simples. Ele vai ter o from para a gente dizer qual é a imagem. Eu vou dizer simplesmente que é Postgres, a imagem. Eu poderia passar aqui um 2 pontos latest, para ele poder pegar sempre a mais atual. Mas quando a gente não faz isso, ele já pega a mais atual por padrão. Então já fica ali implícito. E eu vou executar um único comando aqui, que é para eu poder atribuir as permissões do conteúdo, do volume de dados de dentro do container para o usuário Postgres, que é o usuário criado em um container Postgres. No container aqui, ó, que é criado a partir do Node, o usuário que é criado no Linux, o primeiro usuário que é criado, que tem o ID 1000, é o usuário Node. Aqui eu estou criando um container Postgres, então vai ser criado o usuário Postgres. Ele vai ter esse ID 1000, que é o ID atribuído para o primeiro usuário em um sistema Linux por padrão, o User ID do sistema operacional. E aí eu estou dizendo o seguinte, esse User Mod é para eu alterar configurações de contas de usuário, de grupos de usuário no sistema. Eu estou dizendo que o usuário Postgres que vai ser criado, ele que vai ter o ID 1000 do sistema. E aí ele vai permitir que a gente consiga acessar os arquivos aqui. Senão ele criaria tudo aqui, mas quando a gente fosse tentar acessar, ia dar falta de permissão para conseguir acessar no caso. Ok? Então isso aqui é um hackzinho, um recurso para você conseguir compartilhar os dados do container para a sua máquina, para o host. Beleza, então é isso que a gente precisa para esse Dockerfile. Agora, outra coisa que é importante fazer quando a gente trabalha com o Docker Compose, que a gente vai subir todos os serviços tudo de uma vez só. A gente vai subir um serviço para o Node, outro serviço para o Postgres, e a gente também vai ter um serviço para o pgadmin, que é um cliente web para a gente gerenciar bancos de dados Postgres. Então são 3 serviços que a gente vai subir, e aí a gente precisa definir algumas coisas para cada serviço desse como vai subir. Em alguns casos não preciso fazer nada, esse do Postgres aqui, por exemplo, não preciso fazer mais nada, basta isso. Mas no caso da aplicação aqui,
se vocês pararem para analisar, o que a gente está fazendo? A gente já tem um Node, ele já vem por padrão aqui dentro. A gente está instalando o Shell, beleza? Estamos instalando o CLI do Nest, ok. Mas e as dependências para instalar dentro do container? O npm install e, por exemplo, as migrações para eu executar, para poder já estar tudo pronto. Então são coisas que a gente precisa executar quando o container está sendo criado. Aqui são instruções para a criação da imagem. Então a imagem vai ser criada com tudo isso. Beleza, então a imagem vai estar lá, eu posso, a partir dela, rodar um container. Rodei o container. E agora para eu executar npm install, para eu executar as migrações, eu preciso encontrar uma forma de instruir o Docker Compose para quando ele subir os serviços, já executar tudo isso para a gente. Quando ele subir o container, né, cada container vai ser um serviço em execução, ele já executar isso para a gente. E quando a gente fala em executar script, né, é script shell, porque a gente está aqui trabalhando em containers que tem Linux rodando, né? Então aqui é um Linux Alpine. Então, quando eu subir um container a partir dessa imagem, eu vou ter um Linux Alpine em execução. O que eu faço para rodar comandos ali automaticamente quando o container for criado? Eu crio um script. E no caso dos containers, existe um script chamado entry-point, que é o primeiro, depois que o sistema sobe, né? É o primeiro recurso que entra em execução, a primeira coisa que é chamado, né? Logo após toda aquela parte inicial do sistema Linux carregar. Então ele carrega tudo ali que o container precisa, que o Linux precisa. Se ele encontra um entry point, ele já executa aquilo. Então é o que a gente vai fazer. Aqui dentro dessa pasta .docker, eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo que vai ser entrypoint.sh. SH é de script, é um script shell. Então está aqui o meu arquivo entrypoint. E o que a gente precisa fazer quando o container entrar em execução? Primeiro eu preciso dizer que isso aqui é um script bash. Então a forma de eu fazer isso é eu passar aqui essa instrução dizendo qual é o script que vai ser usado para rodar os comandos que vão estar aqui. Eu quero usar o bash, que é o que a gente já tem instalado, né? A imagem está aqui, ó. Já vai instalar o bash. Quando isso aqui for executado, o container, né? A gente já vai ter o bash lá, não vai ter problema. O que eu vou executar? O primeiro comando é o npm install. Já vai fazer para mim automaticamente. O segundo comando, eu já vou deixar aqui, é um npm build. E aí eu tenho que usar o run. Run build. Mas por que você está executando build logo de cara? Se vocês lembrarem, na aula de migrações, a gente viu que para rodar a migração, primeiro tem que ter uma build pronta. Por isso que eu estou rodando a build aqui. Quem não acompanhou a aula de migração, só voltar aí e assistir. Está aí na nossa playlist aí do curso. Então depois que eu fizer essa build aqui, eu vou executar com npx, para não precisar instalar a CLI do TypeRM aqui. Eu uso o npx e aí eu consigo executar a CLI do TypeRM passando a instrução migration, run, ou seja, executar qualquer migração que esteja criada e não executada ainda no banco de dados. Por fim, npm run start, dev, que é o comando que a gente usa para subir a aplicação em ambiente de desenvolvimento, beleza? Só lembrando que existe um comando start sem esse dev. Esse start é para você usar quando a sua aplicação estiver em um servidor em produção. Em ambiente de desenvolvimento você usa esse cara aqui, que isso aqui ele coloca lá um hot reload, né? Ele fica verificando lá um hot, verificando alterações no código e recompilando automaticamente. Em produção a gente não precisa disso, por isso que existe o start, só para você rodar em produção. Beleza, então a gente criou o script aqui, é isso que a gente precisa. Se precisar alterar, a gente volta aqui e altera, os arquivos estão aqui. A princípio é isso. Esse script, como todo arquivo em sistema operacional Linux, ele precisa de permissões de execução. Então a gente tem que vir aqui no terminal. O comando chmod é o comando que nos permite fazer isso. Então eu estou passando aqui, ó, mais x, ou seja, estou adicionando, o x é permissão de execução,
para o arquivo entrypoint.sh que está dentro da pasta .docker, né? Que foi onde a gente criou ele aqui. Dentro de .docker está aqui o script. E aí eu executo isso, ele passa a ter permissão de execução, não vai ter problema. Se não fizer isso, ele não vai ser executado, beleza? Isso é importante. Ok, depois de a gente criar esses 3 arquivos aí, a gente vai precisar criar mais um, que é o arquivo onde a gente vai montar as estruturas dos nossos serviços, de cada container aí. E a gente vai fazer isso através do Docker Compose. E o que é esse Docker Compose, né? Então ele é usado para executar vários containers como um único serviço. Então a gente cria as instruções de cada container em um mesmo arquivo. E aí, a partir disso, ao executar o comando Docker Compose, a gente vai conseguir subir todos esses containers que estão ali como um único serviço ali. Então você pode ter um aplicativo como está aqui, ó, que requer Postgres, Redis, o próprio Node, como a gente está fazendo ali. Então a gente define tudo em um único arquivo e o Docker Compose gerencia isso para a gente. A partir desse comando Docker Compose, a gente vai gerenciar esses serviços usando PS, usando stop, usando up, down, exec e assim por diante. Vários comandos aí que a gente vai ter que aprender a usar. Mas vamos por partes, né? Então aqui tem uma imagem que exemplifica aqui de forma ilustrativa, onde esse polvo aqui simbolizando o Docker Compose, e aqui, ó, cada serviço, cada container que ele vai gerenciar para a gente. O MongoDB em um, o Redis rodando em outro, o Node rodando em outro e assim por diante. E ele gerencia isso para a gente. Ok, então voltando aqui para a nossa aplicação, esse Docker Compose ele vai se orientar com base em um arquivo YAML, que é arquivo com a extensão YML ou YAML, tanto faz. Então a gente cria um arquivo docker-compose.yml na raiz aqui do projeto e aí ali a gente vai incluir cada serviço que a gente quer subir, ou seja, cada container. Então eu vou criar aqui um novo arquivo e ele tem que ter esse nome, tudo minúsculo, docker-compose.yml. Ah, tem que ser esse nome? Pode até ser outro, mas aí quando você for executar o comando docker-compose, você vai ter que passar a instrução F e o nome do arquivo que você vai usar. Para você não precisar fazer isso, você criando com esse nome aqui, já é o nome padrão e pronto, é menos uma coisa você informar no comando, que é o que você vai usar no dia a dia. Isso aqui você cria uma vez só, depois no seu dia a dia você fica usando o comando docker compose. Quanto menos instrução na hora de executar o comando, melhor, né? Então vamos aqui, ó, version. Vamos passar a versão 3. E aí eu preciso definir aqui quais serviços eu vou criar. Esse arquivo é um arquivo que trabalha com a questão de indentação para poder definir hierarquicamente quais recursos estão atrelados a qual serviço, né? Então quando eu crio a instrução services, eu vou definir o primeiro serviço e eu defino o nome do serviço. Então a minha aplicação, a nossa aplicação Node, eu vou definir como um serviço chamado app. Esse vai ser o nome do serviço. Ele não vai ser executado a partir de uma imagem padrão. A gente precisa criar uma imagem customizada. Então ele vai fazer o build, como eu mostrei lá naquela imagem, né, no slide. A gente pode fazer o build, né, o comando build, a partir de um Dockerfile. Quando eu coloco essa instrução ponto, estou dizendo para ele, ó, ele é um arquivo que está na raiz do projeto, ou deveria, né? E ele não está. Deixa eu fechar aqui. Ele tem que estar na raiz aqui, ó. Pronto, aqui, ó, junto com o Dockerfile. Então, quando eu ponho aqui na instrução build esse ponto, eu estou dizendo, ó, você vai construir uma imagem a partir de um Dockerfile que está na mesma pasta atual, que é a pasta atual onde esse arquivo está, né? Que é a mesma pasta. Então tá aqui, ó, ele vai pegar Dockerfile. Então, por isso que o nome do arquivo também tem que estar aqui nesse padrão, o D maiúsculo, Dockerfile, tudo junto, não tem extensão. E aí essa instrução aqui já vai fazer o build daquela imagem que com as instruções que a gente criou aqui no Dockerfile, vai construir essa imagem. Ok?
E aí eu preciso definir aqui, informar o entry point, que a gente definiu um entry point dentro da pasta Docker, e o arquivo entrypoint.sh. Preciso também definir aqui o nome do container, container name, e aí eu vou usar um nome aqui, ó, curso nest.js-app. Eu vou dizer aqui, informar o binds de porta que a gente vai usar. Isso é bom estar informado entre aspas, que ele reclama. Apesar de não dar erro, mas às vezes fica dando um warning, reclamando. Então, para evitar o warning, eu já coloco aqui entre aspas. Então, só preciso dessa instrução. Perceba aqui, ó, são sempre 2 caracteres de um nível para o outro. A próxima instrução é o volumes, para a gente conseguir compartilhar tudo que tiver na minha pasta atual. Então eu uso ponto novamente, eu vou fazer um bind, 2 pontos, com a pasta /home, /node, /app, que é o workdir que a gente definiu aqui, ó. Exatamente essa pasta. Então eu estou dizendo que quando você rodar esse container, tudo que tiver na minha pasta atual vai ser espelhado nessa pasta do container. Beleza. Só isso que eu preciso de volumes. E eu já vou dizer aqui, ó, que o meu container para executar, ele depende que outro container já esteja em execução, que vai ser um serviço chamado DB. Então aqui é o meu serviço app, eu vou criar um serviço chamado DB, que vai ser o Postgres. Então é ele que a gente vai definir aqui agora, DB. Esse serviço eu também vou rodar um build, porque a gente também criou uma imagem específica, customizada para o nosso Postgres, né? Só que esse Dockerfile não está na pasta atual, ele está em .docker/Postgres. E aí, dentro dessa pasta, a gente tem aqui, ó, o Dockerfile. Perceba que está no mesmo padrão, né, de definição do nome do arquivo. Então ele vai construir uma imagem e executar o container. Beleza, então depois que eu informo aqui a partir de que ele vai construir essa imagem para rodar o container, eu vou definir aqui o nome do container, que vai ser no mesmo padrão, ó, curso nest.js, agora vai ser -db. Nome do container. Para esse container, como vai ser o nosso banco de dados, eu vou definir uma instrução aqui, ó, restart igual a hours, para que esse container seja reiniciado sempre que houver algum problema. Bom, ele já vai reiniciar automaticamente para não ficar parado e a gente não conseguir usar a aplicação. Aqui um TTY como true, para eu conseguir ter acesso ao terminal. Vou definir um bind de portas aqui também, né, no padrão do próprio Postgres, que é 5432, 5432. Ok? Aqui a gente também vai usar volumes. Isso é importantíssimo porque se eu apagar esse container, eu não perco as informações do banco de dados. Então, o banco de dados na minha máquina aqui, ó, dentro do projeto, onde eu vou criar esse banco de dados? Vou criar aqui, ó, dentro da pasta .docker, eu vou criar uma pasta dbdata. Então, dentro de .docker /db data. E aí, eu não preciso criar essa pasta, ela já vai ser criada automaticamente quando subir o container. Eu vou fazer o bind aqui, né, 2 pontos, com a pasta dentro do container do Postgres, onde ele armazena, né, as informações do banco de dados. Então, no sistema Linux, esse caminho é /var /lib /postgresql /data. Então, é nesse caminho aqui onde ficam, né, os dados armazenados do Postgres, e eu vou espelhar isso aqui, ó, na minha máquina nesse caminho. Então, se eu apago um container, crio outro, todos eles usam esse local e vai estar sempre espelhado com essa pasta da minha máquina. Então, se os dados estiverem aqui, ele já vai considerar automaticamente para cá, no container novo.
Por isso, aquela questão da permissão. Por isso que a gente está criando a partir de uma imagem customizada, para poder ter permissão e isso funcionar, né? A gente também precisa informar aqui pro container do Postgres, né? Que a gente quer definir algumas variáveis de ambiente. Então eu vou definir aqui, ó, vou definir aqui, ó, Postgres Password. Esse nome é padrão, né? A gente passando dessa forma não vai ter problema. Tem que cuidar aí tudo que for digitar nesse tipo de arquivo. Então a senha, a gente está usando Docker, eu vou manter Docker aqui. O outro é para eu definir já o banco de dados. E aí a gente não precisa estar criando na mão, igual a gente fez com Debeaver, né? Então aqui, ó, curso Nest.js, o nome do banco de dados. Então aqui são as instruções que eu preciso para executar o banco de dados. Então a gente já tem aqui, ó, nesse arquivo Docker Compose, 2 serviços: a aplicação e o banco de dados. Vamos criar um terceiro e último, que é o pgadmin. pgadmin, que vai ser um cliente para a gente estar gerenciando esse banco de dados Postgres. Então, é uma interface web bem interessante, bem prático de usar, para a gente conseguir estar olhando as informações que estão sendo armazenadas no banco de dados, enfim, é interessante. Aí, nesse caso, a gente não precisa customizar. Então, ao invés de eu usar o build, já vou usar uma imagem que já está pronta. Ele vai baixar lá do Docker Hub, que é o registry, né? Então, é dpage/pgadmin4. Exatamente isso. E aí eu vou definir também o nome do container, que vai ser, seguindo o padrão aqui, curso Nest.js-pgadmin. Depois disso, também vou definir o TTY como true, para a gente acessar o shell. O environment, para a gente poder definir variável de ambiente aqui, que a gente precisa definir 2. E tem que cuidar para digitar exatamente como eu vou colocar aqui, porque são as variáveis para poder definir usuário e senha para acessar essa aplicação web. Então é pgadmin _default _email. E aí eu defino qual vai ser o e-mail. Eu vou botar aqui, ó, admin@admin.com. E a outra variável é pgadmin default, que eu vou copiar aqui, ó, o início, password. Vou colocar como admin. Isso aí você define ao seu gosto. E aí é com essas credenciais que você vai usar quando for abrir a aplicação no browser. Ports. A gente faz um bind de portas aqui. E aí, por padrão, essa aplicação roda na porta 80. Mas eu quero que ela funcione na minha máquina na porta 8000 ao invés de 80. Então, eu vou colocar aqui 8000, fazendo um bind para a porta 80, que é o que vai estar dentro do container, que já é padrão da imagem. Beleza? Na minha máquina eu quero como 8000. Esse container também depende, ou seja, depends on do DB. Ok? Então, se ele vai gerenciar um banco de dados, esse banco de dados tem que estar em cima, senão eu não preciso disso aqui funcionando. O que eu vou fazer agora é uma configuração aqui, ó, no tsconfig.json, que é o nosso arquivo aqui do TypeScript, né? Que é o seguinte: como isso aqui agora vai ser executado dentro de um container, eu não quero que ele fique olhando para algumas pastas aqui para estar fazendo verificação de tipagem e tudo mais. Então aqui, ó, depois desse objeto aqui do compiler options, põe uma vírgula e inclui essas duas propriedades aqui, ó. Include src, que é para onde ele tem que olhar, onde vai estar nosso código, né? Tudo aqui dentro, e excluir node modules, build, dist, .docker, que a gente criou aqui agora. Isso o TypeScript não precisa olhar para nada disso, ok? Próximo passo agora é a gente ajustar a nossa aplicação
em termos de conexão com o banco de dados. Aqui no App Module, vamos começar por aqui, a gente está usando o host, localhost, só que a gente já viu que agora a gente está rodando através de um Docker Compose, então a gente tem que usar aqui o nome do serviço onde o Docker vai estar em execução. Então o nome do serviço é DB, então aqui no App Module, ao invés de localhost aqui, eu passo DB. A porta a gente manteve igual, o username é o mesmo, a senha a gente também colocou Docker, só que o nome do banco de dados a gente mudou. Tá aqui, aqui no Docker, no Postgres, né? Tá aqui, PostgresDB. É esse nome aqui, vou copiar. Esse é o nome do banco de dados agora. Vou colar aqui, salvar. Isso aqui a gente não vai usar mais. Vou colocar como false aqui por enquanto. Esse synchronize aqui, para ele estar sincronizando o banco de dados de acordo com o que a gente faz aqui nas entidades. A gente vai trabalhar com migração daqui para frente, né? O vídeo está ficando enorme, eu não vou fazer isso aqui agora. A questão de migração, relacionamento, a gente vai só terminar essa estrutura aqui, ver funcionar. E aí na próxima aula a gente dá sequência nessa questão de migração aí, fazer algo mais elaborado aí. Então aqui está ok, em termos de configuração do banco de dados. O outro local é aqui, no rmconfig, que a gente criou aí para poder rodar a migração. Então a mesma coisa, o banco de dados, eu tenho que passar o nome dele aqui, e o host é DB. Ok? Vamos salvar aqui. São essas duas alterações aqui para poder a aplicação conectar com o banco de dados. E pronto. Agora a gente precisa fazer uma primeira execução. Provavelmente a gente vai ter alguns probleminhas aí ainda. E aí a gente vai vendo. Beleza, então eu vou aqui no Shell. Eu não vou nem rodar o Shell ali dentro da IDE. Aqui eu já estou na pasta do projeto. E a gente, para rodar o Docker Compose, a gente roda esse comando aqui, Docker Compose. E a gente tem uma série de comandos aqui que a gente pode estar olhando. Se passar o "-h" aqui, ele vai dizer aqui, todos os comandos que eu posso usar com esse Docker Compose. Então eu tenho aqui, o app, para eu criar e inicializar containers. Eu tenho o DAO, para eu fazer um stop e remover. Então ele vai remover, vai parar e vai remover. Se eu quiser só parar, não quiser remover, aí é o stop. Mesma coisa o start. Então o app é para criar. Se ele já está criado, mas está parado, eu posso usar só o start. Se eu quiser apagar, é o rm e assim por diante. Tem uma série de comandos aqui. Esse exec aqui, você vai trabalhar muito com ele. É para você executar comando dentro do container. Então você pode executar diretamente ou você pode passar o bash como parâmetro e você cai dentro do shell do container, através desse exec aqui. Então, vamos aqui limpar a tela. Então, ao invés do "-h", vamos usar o app para a gente poder subir subir o serviço, né? E ele vai subir os três ao mesmo tempo. Bora lá acompanhar aqui. De cara a gente já teve um erro. Isso é bom ter acontecido porque isso é muito comum acontecer. Eu estou aqui com um container em execução e ele está usando a porta 5432, está vendo aqui? E aí ele está dizendo para mim, já tem alguém usando essa porta, ela está alocada, não tem como subir. Então se eu der um docker ps aqui, docker ps, eu botei "-ps". Docker ps, você vê que eu tenho um container do Postgres em execução, e aí ele já usa aqui essa porta. Então é bom estar sempre cuidando isso quando for rodar o Docker Compose, verificar se tem container em execução, se não vai ter conflito, beleza? Então eu vou aqui rodar um docker stop Postgres. Ok, tem mais nada em execução aqui. Agora eu posso rodar o meu Docker Compose app. Ok, então ele conseguiu executar aqui o serviço do banco de dados. Encontrou um erro aqui na porta da aplicação. E qual é o problema nesse caso? A nossa aplicação ela já está com esse endereço em uso. Provavelmente aqui no shell da IDE. Não está. Não está, mas eu devo estar com alguma aplicação em execução aqui que eu não me lembro agora. Não vou ficar procurando.
o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui, ó, o Docker Compose para 3001 na minha máquina. Então é 3000 no container, 3001 na minha máquina, ok? Vou voltar aqui no shell. Então eu vou dar um Docker Compose down para ele matar. Ele vai parar e vai destruir porque ele subiu o DB, né? Ok. Vou rodar o Docker Compose up novamente. Muito bom ter acontecido esses conflitos aí, porque vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Agora sim ele está subindo, ó, conseguiu criar os containers e agora ele está executando um a um. Como o DB é dependência para os outros dois, é o que ele vai executar primeiro. Então o pgadmin ele já executou alguns passos aqui, entrou executando alguns passos da nossa aplicação. Aqui ele está rodando build, ó, os comandos que a gente passou lá. E também está fazendo ao mesmo tempo algumas coisas aqui do pgadmin. A gente vai ter um erro aqui como eu imaginava, porque a tabela, a nossa migração, né, tentar alterar uma coluna, alterar o nome de uma coluna. Mas o nosso banco de dados está vazio, a gente está criando do zero. Então ele não vai encontrar aquilo ali para ele fazer alteração de nome. Eu não vou fazer corte para a gente poder ver, né, nessa primeira execução aqui, como que a coisa sobe. É bem demorado na primeira execução, e aí a aplicação entrou em execução aqui, está o mesmo log que a gente tem quando executa diretamente, né, sem estar usando o container, e subiu aqui. Porém a gente viu que a gente teve problema para poder rodar a migração. Então a nossa imagem aqui, nosso entry point, ele executa aqui, ó, esse comando, npx type migration. Esse comando deu erro. O build ele fez, quando chegou aqui deu erro e depois ele subiu. Por que deu erro aqui? Porque essa migração, que é a única que a gente tem por enquanto aqui na aplicação, está aqui na pasta migration dentro de src migrations aqui, ó. Essa migração, o que ela faz? Ela tenta alterar uma tabela que não existe. Nosso banco de dados está sendo criado, ele está vazio. A gente cria o banco de dados, mas ele não tem tabela, não tem nada lá dentro. Então ele tenta alterar o nome de uma coluna de uma tabela, sendo que essa tabela nem existe lá ainda. Por isso está dando erro, beleza? Isso a gente vai estar cuidando disso a partir da próxima aula aí, onde a gente vai estar ajustando toda essa criação das tabelas, tudo via migração. Até então a gente vinha fazendo tudo a partir da entidade, usando ali essa opção aqui, ó, Synchronize como true. Já deixei ela como false para isso mesmo, para ele não criar nada. Eu quero passar para vocês como é que se cria usando migração, que é o que você vai precisar quando for publicar, né, essa aplicação, hospedar, enfim, fazer o deploy. Então, pessoal, a aplicação já rodou via container, usando Docker Compose, mas a gente ainda precisa cuidar dessa parte aí de migração, recriar toda a estrutura aí de banco de dados. Mas isso vai ficar para a próxima aula, porque essa aula aqui já tem quase 1 hora, então vamos seguir em frente aí, beleza? Até a próxima.